A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Funcionamento da Igreja. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. E aqui é assim, viu? Sem demora. Por isso, vamos para a nossa aula da lição de número 10 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Funcionamento da Igreja. Preste atenção. Se você é professor, sempre recomendo. Inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou realizar uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, vai aparecer o nosso blog lá no Google e você vai ter acesso. Quando chegar no nosso blog, você clica no menu pré-adolescentes. Assim você terá acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Então veja só, para iniciar sua aula você pode realizar a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Aqui você pode perguntar o que é que não pode faltar na igreja para que ela possa funcionar. O que é mais importante na igreja? Porque até hoje a igreja está de pé. Porque ninguém consegue fechar a igreja de Cristo, mesmo com tantas tentativas. Pergunte também qual a importância da lei de Deus, da palavra de Deus para o funcionamento da igreja. Pergunte também quem é o líder da igreja, quem é o dono da igreja, quem direciona o trabalho na igreja. Faça vários questionamentos acerca da funcionalidade da igreja. Assim você já vai perceber se seus alunos têm algum conhecimento da área ou não. E uma observação, você vai perguntar, mas não pode ficar respondendo. As perguntas precisarão ser respondidas pelos seus alunos. E se ninguém responder nada, não responda também não, deixa a sua turma na curiosidade e até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Já segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso devocional. Eu tenho dito aqui constantemente que com relação ao nosso devocional ou leitura diária, lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando a Teologia, todos os dias eu estou postando cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Toda sexta-feira também em nosso Instagram nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Por isso, fique à vontade para baixar e compartilhar com a sua turma. E já aproveita a oportunidade, nos segue também em nossas redes sociais. Mas vamos para o nosso texto base, que é a lição de hoje. Observe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Depois, Romanos, capítulo 12, versículo 8. Recomendo você que é professor fazer uma leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos incentivar, motivar os nossos alunos a fazer a leitura da palavra de Deus. Isso é importante, professor. Coloque seus alunos para estar lendo, incentive, motive. Assim você estará cumprindo com o seu papel. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde a Bíblia Sagrada diz: Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Forte essa palavra, viu? Aqui está falando com relação à liderança da igreja, o pastor da igreja, meu Deus, o ancião da igreja, o líder da igreja. Precisamos cuidar bem, aliás, muito bem, da nossa casa, da nossa família. Porque se cuidamos da nossa família, também vamos ter o mesmo zelo, o mesmo amor, o mesmo cuidado com a nossa igreja.
Agora, se nós, enquanto liderança, não conseguimos proteger a nossa família, guardar a nossa família, abençoar a nossa família, como vamos proteger, guardar e abençoar a nossa igreja? Por isso, qualquer pessoa que quer ser um líder precisa cuidar, zelar da sua família. Será que você, que é professor da EBD, tem conseguido guardar, proteger, abençoar a sua família? Como é que está o seu cuidado com os teus? Deixa aqui nos comentários. É Deus falando conosco. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conhecendo mais de Deus. Olá, querido aluno. Você sabe explicar para que servem as leis? No Antigo Testamento, enquanto os israelitas peregrinavam no deserto, rumo à terra prometida, houve a necessidade de criar regras que orientassem como eles deveriam se comportar. Naquele tempo, os hebreus viviam de acordo como aprenderam no período em que estiveram no Egito. Preste atenção. Deus sempre quis se relacionar com o homem, mas, no entanto, nosso Deus é santo. Isso mesmo, nosso Deus é santo e exige a santidade de todos. Pastor, o que é santidade? É a separação do pecado, é a separação de tudo aquilo que vai ofender a pessoa de Deus, tudo aquilo que vai de encontro à vontade do Senhor. Não é à toa que a própria palavra pecado significa errar o alvo. Pastor, o que é pecado? É quando o ser humano está fazendo algo que não foi projetado por Deus, não foi direcionado pelo Senhor. Por isso ele está errando o alvo. Então esse Deus que é santo passou as suas orientações, a sua vontade, aquilo que pode e não pode. Essas instruções, esses ensinamentos são chamados a lei de Deus, dada aqui no caso a Moisés, que você deve conhecer os 10 mandamentos, concorda comigo? Mas hoje você vai aprender que quando falamos a lei de Deus, não está se referindo tão somente a 10 mandamentos. Não. Está se referindo a muito mais do que isso. Você sabe quantas leis existiam na lei de Moisés? Deixa aqui nos comentários. Quantos preceitos, ordenanças existiu na lei de Moisés? Deixa aqui nos comentários, porque daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Isso aqui é uma introdução da sua aula. Você vai mencionar um pouquinho acerca das leis, um pouco da lei de Moisés, sem mencionar nada. É tão somente apresentar o título de uma forma que seus alunos possam entender o que será estudado. Ou seja, vamos falar acerca do ensinamento, da doutrina, da lei de Deus para com a igreja, no caso, na minha vida e na sua vida. Precisamos conhecer a lei, pregar sobre a lei, ensinar sobre a lei. Mais do que isso, precisamos praticar a lei. Sabia disso? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: a igreja respeita as leis. Respeitar as leis faz parte da vida em sociedade. As leis existem para que as pessoas não façam tudo conforme o que pensam ou querem fazer. A igreja está inserida na sociedade e, portanto, deve obedecer às leis do país, desde que estas não contrariem a palavra de Deus. Veja só, aonde não há lei, acaba sendo tudo desorganizado, acaba tendo uma grande confusão. Então, pastor, para que serve uma lei? Para colocar ordem, para dar um planejamento, uma organização, uma estrutura. Então, a lei vem para dar um padrão, para proteger as pessoas. Isso mesmo, a lei veio para trazer uma proteção, um cuidado. Por exemplo, não pode matar, o que é isso? Protegendo a vida. Não pode roubar, o que é isso? Protegendo os patrimônios. Então, a lei veio para proteger. E na igreja também existe a lei de Deus, que nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer, ensinar e viver. Ah, pastor, então no caso aqui, nós que somos cristãos, só precisamos guardar, obedecer a lei de Deus? Olha para cá. Não, precisamos obedecer às leis dos homens e também a lei de Deus. Agora, quando a lei do homem quer ser superior à lei de Deus, quando a lei do homem lhe obriga a fazer algo que vai de encontro à palavra do Senhor, você que é cristão deve optar em dizer não ao mundo,
não a lei do mundo, e sim para a vontade do Senhor. Se for para você escolher obedecer à lei de Deus, obedecer à lei do mundo, você deve obedecer à lei de Deus. Mas, pastor, se para isso eu precisar morrer, o que é que eu faço? Obedeça à lei de Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Agora o nosso primeiro tópico, a letra A, que traz por título: Guiados pela lei. O Senhor chamou Moisés no Monte Sinai e entregou a lei ao seu povo, também conhecida como os 10 Mandamentos. A finalidade dos mandamentos era conduzir o povo de modo santo e espiritual. Neles estão contidas as orientações a respeito de assuntos morais, civis e cerimoniais que fazem parte do dia a dia de Israel. No Novo Testamento, o mestre disse que não veio para desfazer a lei ou as palavras dos profetas, antes veio cumpri-las, confirmá-las. Assim o mestre fez, deixando o exemplo para todos que viessem após ele. Veja só, guiados pela lei de Deus. É necessário observar que Deus entregou a lei a Moisés e ao seu povo. E veja que o povo de Israel não tinha lei. Viviam de acordo com a lei da Babilônia, porque já estavam morando na Babilônia há mais de 400 anos. Isso mesmo, há mais de 400 anos que o povo de Israel estava morando, conhecendo, se estruturando, vivendo na Babilônia. Logo, a lei que o povo conhecia era a lei da Babilônia, era o Código de Hammurabi. Até aí tudo bem, mas, no entanto, Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma chamada, Deus tinha prometido a libertação do seu povo. Deus tinha prometido a Abraão que a sua nação, que os seus descendentes seriam abençoados nesta terra. E tinha chegado o momento da libertação. Então, Deus liberta o povo do Egito. E esse povo agora começa a caminhar e vai passar 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. E é nesse período, no deserto, cerca de 40 anos, dando volta em si mesmo, dando volta, sem sair do lugar, Deus ali vai tratar com o povo, mostrar os seus ensinamentos, mostrar os seus mandamentos, mostrar suas palavras. É interessante perceber o seguinte: essa palavra no hebraico mandamento, isso mesmo, a palavra mandamento no hebraico significa, sabe o quê? Palavras. Como assim, pastor? O termo mandamento no hebraico significa palavras. Então, aqui no caso, nós podemos ler da seguinte maneira: as 10 palavras de Deus, hoje conhecido aqui no Brasil, os 10 mandamentos de Deus. Então, pastor, qual a diferença entre mandamento, que dá peso, olha, mandamento, Deus mandou, você tem que obedecer. Mandamento, Deus falou, você obedece. Mas no original, o termo é palavras. Sabe por quê? A intenção de Deus com os 10 mandamentos e a sua lei é que o povo pudesse se relacionar. Quando fala em palavras, fala de comunicação, de relacionamento. Logo, a lei de Deus é Deus conversando, é Deus trazendo a sua palavra para o povo, para que este povo, no caso Israel, pudesse conversar com Deus, ter um relacionamento com o Senhor. Por isso, o termo mandamento no hebraico é palavra, é Deus conversando com o homem, é Deus mostrando o que ele quer, o que ele pretende da sua vida e os benefícios também. Quando Israel obedecia à lei de Deus, quando Israel obedecia à palavra de Deus, Israel era abençoado. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Vamos dar seguimento. A aula só está apenas começando, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, a letra B, que traz por título: Jesus e as leis. Quando veio a este mundo, Jesus fez questão de andar conforme as leis de sua época e obedeceu rigorosamente ao Império Romano, dando tributo a César e os reis na ocasião. O apóstolo Paulo confirmou os mesmos princípios e falou sobre a necessidade de obedecermos às leis e às autoridades. Eu já disse aqui que a lei veio para colocar ordem, para proteger, para guardar. E aqui, no caso, é mencionado acerca do próprio Jesus obedecendo à lei do homem, obedecendo à lei do Império Romano. Então, veja só, se Jesus, que é Jesus,
obedeceu, executou, cumpriu a lei do homem, porque você, nós não vamos fazer. Tem pessoas que querem porque querem desobedecer a lei do homem, aquilo que veio para trazer ordem e estabelecer a sociedade. Nós, enquanto cristãos, precisamos obedecer à lei dos homens. Veja só, Jesus aqui nesta terra, ele cumpriu, ele seguiu as leis dos homens sem andar reclamando, murmurando, querendo desafiar as leis desta terra. É um grande erro. Estamos aqui para obedecer, salvo quando esta lei vai de encontro à palavra do Senhor. Aí não tem para onde fugir. É melhor morrer, mas cumprir com a vontade de Deus. Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte, mas já pergunto a você, já está aprendendo? Já fez alguma anotação? Isso mesmo, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, para que você possa fazer suas anotações, tá bom? Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes tem um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro, para assim receber todos esses materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp. Na descrição do vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. E vou deixar aqui também o nosso QR Code. É só você fazer a leitura que terá acesso diretamente ao nosso grupo, tá bom? Para que possa receber informações e assim se tornar membro do canal, e você vai receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a igreja paga contas. Sabemos que a lei de Deus é suprema e devemos obedecê-la. Entretanto, enquanto estivermos aqui nesta terra, as leis e autoridades terrenas devem ser obedecidas. Vale lembrar as palavras de Jesus: dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. A igreja, pastor, pode pagar imposto? Pode pagar imposto, se assim estiver na lei. Pastor, a igreja precisa ter o CNPJ, se organizar. Precisa ter um CNPJ, se organizar. A igreja precisa cumprir com as leis desta terra, para que possa estar agradando a Deus, servindo ao Senhor. Isso mesmo, se a igreja for desorganizada, se a igreja não obedece às leis desta terra, está indo de contra a vontade do Senhor. Porque Deus diz que nós, enquanto cristãos, estamos sujeitos a toda autoridade. Isso mesmo, estamos sujeitos a toda autoridade. E já foi dito aqui, o próprio Jesus Cristo pagou imposto. E você não quer pagar, crente? Vigia. Já vai chamando a atenção dos seus pré-adolescentes. Pagar imposto não é pecado. Agora, não pagar o imposto, aí pode ser até pecado, viu? Entendeu o mistério? Precisamos cumprir, executar as leis desta terra, para que possamos agradar a Deus. Tenho dito, devemos estar sujeitos a toda autoridade constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Ele. Por isso, precisamos obedecer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, mas precisamos estar sujeito. Jesus Cristo esteve sujeito durante 33 anos ao Império Romano, cumprindo, executando aquilo que estava na lei romana, porque esta também é a vontade do Senhor. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, a letra A, que traz por título: a igreja é um exemplo. A igreja é uma instituição que deve cumprir com alguns regulamentos previstos nas leis do Estado ou cidade na qual está construída, instalada. Da mesma forma,
que na casa onde moramos devemos pagar as despesas como energia elétrica, conta de água e assim por diante. A igreja também precisa, enquanto prédio, saldar todos os seus compromissos. Por isso, Paulo confirmou os ensinos de Jesus. Portanto, pague o que é devido. Pague todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Irmãos, veja só. Você precisa entender que a igreja aqui, ela é uma organização, isso mesmo, uma organização e também um organismo vivo. A igreja, ela é uma organização, precisa ter CNPJ, endereço, um templo, pagar água, pagar luz, energia, tudo aquilo que está envolto com relação à sua congregação, aonde você congrega, o templo, o seu pastor, presidente, vice-presidente, tudo isso está se referindo à igreja enquanto instituição. Precisa ter um representante legal, que no caso aí é o pastor presidente, ele que representa a igreja. Qualquer coisa errada que aconteça com a igreja, qualquer ordem judicial que a igreja deixa de cumprir, quem vai pagar a conta, quem vai sofrer as sanções, no caso aí é o pastor presidente, porque ele representa a igreja. Isso a igreja enquanto instituição. Agora, a igreja também é organismo vivo, que Cristo é a cabeça, ele manda, ele opera, ele batiza, ele salva, ele transforma. Você pode adorar ele em qualquer lugar. E isso porque a igreja também é organismo vivo. E esta vida está em Cristo. Mas, no entanto, enquanto organização, precisamos pagar tributo, precisamos respeitar, ter horário para começar, horário para terminar, a questão do volume do som, tudo isso tem que ser repensado para que as portas da igreja local não sejam fechadas, porque a igreja universal, no caso aqui, a igreja invisível, a igreja enquanto organismo vivo, ninguém consegue fechar, ninguém consegue deter, porque ela é de Cristo. E está escrito, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas no caso aqui, é a igreja enquanto organismo. Mas tem muitas igrejas por aí sendo fechadas, porque o pastor não quer pagar o que tem que ser pago. O pastor não quer seguir as ordenanças. A igreja não está organizada. É um erro. E acaba sendo penalizada por falta de conhecimento, por falta de estrutura. E isso cabe a você, cabe à liderança da sua igreja. Vou lhe perguntar, será que a sua igreja tem um CNPJ? Toda instituição religiosa, isso mesmo, tem que ter um CNPJ. Ah, pastor, mas a minha igreja, pastor, a minha igreja não é um comércio, não. Quem foi que lhe disse que é só comércio que tem CNPJ? A sua igreja não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. E por isso, precisa ter um CNPJ para que possa ser identificada, caracterizada. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários se você tinha esse conhecimento. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, a letra B, que traz por título: Igreja, lugar de ordem. A casa de Deus é um lugar de ordem e de decência, como as Escrituras dizem. Portanto, faço tudo com decência e ordem. Eu disse aqui anteriormente que a lei veio para organizar, dar uma estrutura, uma proteção e o cuidado. E a casa de Deus não é diferente. A igreja precisa ter uma ordem, precisa seguir as leis para que possa ter um padrão. Igreja não é lugar para você fazer tudo aquilo que você quer. Ah, pastor, mas eu sou dono. Ah, pastor, foi o primeiro crente. Independente se você for o primeiro, se você foi o último, se você doou, se você é dizimista, independente de qualquer coisa. Nós, enquanto cristãos, precisamos seguir as doutrinas, os ensinamentos da nossa igreja. E precisamos respeitar também os costumes da igreja. Tem igreja que tem diversos costumes. E se você faz parte, por exemplo, da Assembleia de Deus, precisa respeitar os costumes da sua igreja. Se você é batista, respeita o costume da igreja batista. Se cada um cristão respeitasse a igreja que ele faz parte, que na maioria das vezes quem sai falando mal são os próprios cristãos da sua igreja. Se você acha que o costume da igreja Assembleia de Deus não é bom, vá para a igreja batista. Se acha que da igreja batista não é bom, vá para a Assembleia de Deus, vá para outra denominação, vá para outra igreja. O que você não pode é estar na igreja,
congregar na igreja e ficar falando mal da igreja. Você está desrespeitando uma instituição e isso é um grande erro. Sabia? Fica aqui essa dica, viu? Eita glória, eu lhe disse, aqui o alimento é forte. Quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Antes, quero saber o seguinte, você já tem curso básico em teologia? Não tem ainda? Você já tomou algum curso para professores da EBD? Não? Então chegou o momento. Se você quiser, você pode estudar conosco em nossa plataforma de cursos. Já temos curso básico em teologia, com direito a certificado reconhecido pela nossa convenção, assim também como cursos para professores, curso completo de escatologia e vamos colocar mais cursos ainda em nossa plataforma. Você pagando praticamente a Coca-Cola por mês, terá acesso a todos os nossos cursos. Para mais informações, estou deixando aqui meu WhatsApp. Na descrição desse vídeo também tem o link. Conhecer a plataforma de curso. Já pode fazer sua assinatura. Quando você fizer sua assinatura, você vai receber no seu e-mail o login de acesso a todos os nossos cursos. Vou deixar aqui também o nosso QR Code. Assim você poderá fazer a leitura e já ter acesso diretamente à nossa plataforma. Porque a nossa intenção aqui é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Venha estudar na nossa plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Eita glória! Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: Igreja é uma organização. Você sabe o que é uma organização? Trata-se de um grupo de pessoas ou instituição que realiza ações com a única finalidade. A igreja, ao mesmo tempo em que é uma organização social, é também um organismo espiritual. Isto é, o corpo de Cristo reunido para adorar a Deus e anunciar a sua mensagem de salvação. A igreja, existe um propósito na existência da igreja. A igreja existe para pregar o evangelho. A igreja existe como representante de Deus e para isso precisa haver uma estrutura, uma organização organizada para que as portas da igreja não sejam fechadas. Isso ela enquanto instituição, enquanto uma associação, enquanto um CNPJ, a igreja precisa estar totalmente organizada. Mas também somos organismo espiritual, um organismo vivo, o qual é o corpo de Cristo. Mas, no entanto, o cabeça é Cristo. É Ele que manda na igreja, Ele que direciona a igreja, Ele que guarda a igreja, Ele que protege a igreja. Agora, isso não isenta a minha responsabilidade de cuidar da igreja, de pregar o evangelho, de ajudar os irmãos. Tudo isso está embutido em ser igreja. Se você é igreja, precisa cuidar um do outro. Mas eu falei cuidar no sentido de ajudar, de apoiar, não de ficar sabendo da vida do outro. Estamos aqui, enquanto igreja, para um ajudar o outro. Se alegrar com quem está alegre, quem está feliz, está do lado. Mas também chorar com aqueles que estão chorando. Na igreja precisa haver koinonia, precisa haver comunhão, tanto na questão da estrutura da igreja, enquanto igreja organizacional, precisa haver uma organização e também a união entre os irmãos, entre os membros, entre os pastores, como também na igreja viva, precisamos estar unidos em Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, a letra A, que traz por título: a organização institucional. Já na igreja primitiva, os irmãos congregavam de casa em casa e oravam juntos no mesmo propósito. Nos dias atuais, a igreja é uma organização institucional constituída de espaços próprios ou alugados para a realização dos cultos em adoração a Deus. As igrejas possuem patrimônios, membros, regras de regimento interno, estatuto próprio. Tudo isso visando manter a boa ordem e o funcionamento da instituição. Por exemplo, na sua igreja tem estatuto, na sua igreja tem regimento interno.
Muitas das vezes existe um regimento interno, mas ainda não documentada, não escrita. O que é regimento interno, pastor? Isso muitas das vezes está mais direcionado o que pode e o que não pode. Se pode vestir isso, se não pode pegar aquilo, se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. Ou seja, é um regimento interno. Normalmente vai ter no regimento interno muitas proibições, o que o membro pode fazer e o que não pode fazer de uma forma mais clara, tá bom? No estatuto vai ter sempre as proibições, mas de uma forma geral. Por exemplo, o cristão que é membro da igreja tal não pode ter um comportamento desonroso, tá bom? Aí usa a palavra desonroso. Já no regimento interno vai colocar qual comportamento é esse desonroso. Dê para você entender a diferença? Na sua igreja tem o regimento interno, ou o regimento interno é mais assim falado, né? Ninguém nunca viu escrito, mas sabe o que pode, o que não pode. Dê para você entender aqui o mistério? Converse com o seu pastor, pergunte ao pastor se tem o regimento interno, pergunte se tem o estatuto, se pode levar para a sua turma. Você só vai perguntar, não precisa cobrar, nem trazer nenhuma confusão por causa disso, tá bom? Porque tem muitas lideranças que não gostam de entregar o estatuto na igreja, o regimento interno. Então não procure confusão com ninguém. Só estou falando que toda igreja precisa ter. E normalmente tem. Pode ser velho, pode ser velho, mas precisa ter tais documentos. Agora o nosso terceiro tópico, a letra B, aspecto da organização. A igreja precisa ter um endereço fixo e um nome bem visível para identificá-la. Essa organização é humana, precisa cumprir as suas obrigações legais, é imperfeita e temporal, ou seja, ela passará. Porém, a igreja espiritual não está restrita a tempo ou espaço físico. É essa igreja espiritual que o Senhor Jesus voltará para buscar. É interessante perceber agora o seguinte, viu? Muitas pessoas questionam, pastor, por que tem várias igrejas? Porque a igreja tem um nome, o outro tem outro nome, cada lugar tem um nome. Meus irmãos, entendam o seguinte, a igreja, enquanto instituição, ela precisa ter um nome. Precisa ter um líder, precisa ter um presidente para estar respondendo judicialmente à justiça. Então a igreja precisa ter uma placa por causa dos homens, por causa da lei humana. Se não fosse a lei humana, não teria igreja, não teria templo, nada disso. Mas nós precisamos para ter uma estrutura, uma organização, o conhecimento. Por exemplo, né? Se acontecer algo errado com aquela igreja, judicialmente, quem é que vai responder? Quem vai estar sendo cobrado por algum erro que aquela igreja esteja cometendo? É o pastor da igreja, é o líder da igreja. Então, existem diversas placas de igreja, porque é necessário haver CNPJ. É necessário fazer um registro, é necessário ter um CNPJ que possa identificar aquela igreja. Ok? Entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: Deus espera que a sua igreja cumpra as leis deste mundo e seja um exemplo para a sociedade, que possamos com seu corpo obedecer à palavra de Deus, nossa lei maior. Irmãos, independente da lei do homem, precisamos obedecer, mas a lei que nós não podemos abrir mão em hipótese alguma, mesmo correndo risco de vida ou de morte, precisamos obedecer à palavra do Senhor. Precisamos cumprir com o mandamento de Deus. Ah, pastor, mas se eu falar não, eu vou morrer. Morra com Cristo Jesus. Nós não podemos abrir mão da lei do Senhor. Veja só o que fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles renunciaram à lei do homem para cumprir com a vontade do Senhor. Veja só o que fez Daniel. Ele também desobedeceu o mandato do imperador para obedecer à vontade do Senhor. Eles não abriram mão da adoração a Deus, mesmo que a lei proibia, mas eles continuaram servindo e adorando o Senhor. Da mesma forma que eu, que você, possamos fazer igualmente os jovens lá na Babilônia. Estavam na Babilônia, respeitavam a lei da Babilônia, organizavam, ensinavam, até pregavam com relação à lei da Babilônia, já que eram liderança da Babilônia.
Mas, no entanto, quando foi para escolher entre obedecer à lei de Deus ou obedecer à lei da Babilônia, eles não pensaram duas vezes. Vou ficar com a lei de Deus. Deixa aqui nos comentários, olha, vou obedecer ou vou ficar com a lei de Deus. É melhor obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. Sabia disso? Eita glória, é bênção por essa mistura, viu? Quero saber o seguinte, você entendeu, você viu a importância, faça essa mesma discussão. Por isso é importante você entender o contexto, o que funciona, o que é uma igreja local, o que é uma igreja visível, o que é uma igreja que vai morar no céu. Tudo isso você possa entender e passar para os seus alunos. Que Deus continue te abençoando. Agradeço a você que é inscrito no canal, você que é membro, você que está chegando agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas já aviso também que está terminando a nossa aula, mas já vamos começar a nossa dinâmica, que está sensacional. A dinâmica vai estar te ajudando na aplicação desse conhecimento. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre de 2024, que traz por título O Funcionamento da Igreja. Eita glória! Já pode se preparar, viu, povo? Porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Hoje estamos estudando sobre o funcionamento da igreja, especificamente com relação às leis, aquilo que a igreja precisa cumprir nesta terra. Eu disse aqui que a igreja ela é uma organização. Enquanto organização, ela precisa conhecer, respeitar e cumprir as leis desta terra. E também a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, precisamos obedecer à lei de Deus. Mas já que estamos falando acerca da lei dos homens, eu trouxe aqui para vocês em torno de 12 leis. Observação, já pega aí por gentileza caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. Eu trouxe para vocês 12 leis que toda igreja precisa cumprir aqui no Brasil. Isso mesmo. O que é que você vai estar pegando? Você pode pegar cada lei dessa, tá bom? Vou trazer a lei e também uma pequena explicação acerca de cada lei. São 12 leis que aqui no Brasil toda igreja, toda instituição precisa cumprir, fazer. Eu não sei se a sua igreja está fazendo, mas é momento nós estamos estudando. Você vai pegar cada lei dessa, que eu vou passar para vocês, você pode escrever no pedacinho de papel, no post-it, distribuir para os seus alunos, onde cada aluno vai precisar fazer a leitura dessa lei e você vai fazer uma pequena discussão com seus alunos. Será que a nossa igreja tem? Não tem? Como podemos melhorar? O que é que nos falta ainda? O que é que nós já temos? Então é interessante seus alunos já adquirirem conhecimento acerca das leis desta terra para que a igreja possa funcionar e as portas da igreja local não sejam fechadas. Eu disse aqui que a igreja de Cristo, universal, invisível, ninguém consegue fechar. Mas a instituição, isso mesmo, a instituição, a igreja local pode ser fechada se não tiver um CNPJ, se não estiver de acordo com as leis desta terra. Por isso, pega aí, viu? Caneta e caderno, que eu vou passar para vocês 12 leis que toda igreja precisa cumprir. Mas antes, quero lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quais são os materiais? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou
estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, mas é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está aqui. Na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. E vou deixar aqui também um QR Code para que você possa fazer a leitura. E assim você terá acesso diretamente ao nosso grupo no WhatsApp. Porque você já sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica com relação às leis que toda a igreja precisa cumprir. Primeira lei, a Constituição Federal de 1988 estabelece a liberdade religiosa no Brasil, garantindo o direito de crença e culto. As igrejas devem respeitar as leis constitucionais, especialmente no que tange à não discriminação e à liberdade de expressão, a primeira lei. A segunda lei, o Código Civil Brasileiro, define as normas para a constituição de associações, incluindo igrejas. Elas precisam ter o estatuto social, registrado em cartório, com definição clara dos objetivos, da administração e das regras de funcionamento. Toda a igreja precisa aqui cumprir o Código Civil Brasileiro. Terceira lei, a Lei 10.406/2002, Código Civil, especifica a necessidade de uma personalidade jurídica para as igrejas, o que inclui a obrigação de registrar seus atos constituídos em um cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Ou seja, normalmente o pastor é quem representa aqui a pessoa jurídica da igreja. É interessante isso. Quarta lei, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, tem que ter um CNPJ. Toda a igreja deve ter um CNPJ, que é necessário para abrir contas bancárias, contratar serviços e realizar outras atividades formais. Quinta lei, regime de tributação. Embora as igrejas sejam isentas de vários impostos, como IPTU e IRPJ, elas precisam cumprir obrigações acessoriais, como declaração de isenção e recolhimento de tributos devidos em relação a outras atividades não religiosas. Ou seja, a sua igreja, a minha igreja, não paga tributos, não paga imposto, aqui como foi dito. Mas, no entanto, ela precisa declarar. Ela não vai pagar imposto, mas precisa fazer a declaração do imposto das suas receitas para com a União. Se ela não cumprir tal ordem, ela pode ser fechada. Você sabia disso? Sexta lei que toda igreja precisa cumprir, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Se a igreja possui funcionários, deve cumprir obrigações trabalhistas, incluindo registro em carteira, pagamentos de salário, encargos sociais e benefícios como FGTS e 13º salário. É forte. Sétima lei, a Lei de Acessibilidade. As igrejas devem garantir acessibilidade em suas instalações, adaptando-se para receber pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. Toda igreja precisa ter. Eu sei que poucas igrejas têm, mas está na lei que nós precisamos nos organizar para atender todas as pessoas. Sabia disso? Oitava lei, normas de segurança contra incêndios. As igrejas precisam seguir as regulamentações locais sobre segurança contra incêndios, o que inclui a obtenção de alvarás e instalação de equipamentos de segurança, como extintores e saídas de emergência. É interessante, isso aqui é proteção para a própria igreja. Nona lei que a igreja precisa cumprir, Código de Defesa do Consumidor. Se a igreja oferece serviços que envolvem a venda de produtos,
como livros, CDs ou eventos pagos, deve respeitar os direitos do consumidor. 10ª lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. É interessante aqui, olha. Se a igreja coleta, armazena ou utiliza dados pessoais de membros ou frequentadores, precisa cumprir a LGDP, que estabelece regras sobre como essas informações devem ser tratadas. 11ª lei, Lei de Responsabilidade Fiscal. Igrejas que recebem recursos públicos ou mantêm convênios com entidades públicas devem observar as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei impõe a necessidade de transparência e prestação de contas dos recursos utilizados. 12ª lei, Lei das Contravenções Penais. Essa lei prevê penalidade para atos como perturbação do sossego e atividades que comprometam a ordem pública. As igrejas devem evitar práticas que possam ser interpretadas como contravenções, como excesso de barulho em horários inapropriados. Isso aqui está tudo na lei. Eita glória! Veja só, se você já é membro do canal, eu vou enviar essa atividade, eu vou enviar essas informações lá no nosso grupo VIP, tá bom? Se você quiser ser membro, aqui está meu WhatsApp. Mas caso você queira também essa atividade, essa dinâmica digitada, você já sabe, basta acessar o nosso blog, coloca no Google aí por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso a essa dinâmica digitada, tá bom? Com todas essas informações. Agora veja como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Você vai estar pegando cada lei dessa, com essa pequena explicação, vai escrever ou mandar imprimir na folha de papel e vai entregar para os seus alunos. Cada aluno vai precisar fazer a leitura e ele vai ter que explicar: Júnior, o que você entendeu dessa lei? Será que a nossa igreja está cumprindo, não está cumprindo? Será que nós podemos ajudar em alguma coisa? Faça uma discussão. É necessário que a nossa igreja conheça as leis que precisam ser cumpridas e assim se organizar para cumprir aquilo que está na lei. Porque a igreja tem que cumprir aquilo que está na lei dos homens e também na lei de Deus, tá bom? Quero saber o seguinte: você gostou, pastor? Achei difícil, mas sua turma vai conseguir. O importante, meus irmãos, é você mostrar que existem leis que a sua igreja precisa cumprir. E assim, eles, pré-adolescentes, já estarão aprendendo quais são essas leis e, quem sabe, no futuro, até ajudar a igreja a cumprir, a planejar tais leis, tá bom? Quero saber o seguinte: já está inscrito no canal? Não se inscreveu ainda? Pelo amor de Deus, viu? Me ajude, viu? Mas que Deus continue te abençoando, que essa palavra seja aplicada no meu e no seu coração. A paz do Senhor e até a próxima Dinâmica Crente. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.